Rapaziada, eu tava jogando aqui o jogo da motinha que eu achei no 5M. Até que eu tava jogando esse jogo muito bom, que eu sou muito bom. Posso dizer com toda a verdade, eu sou muito bom. Nem tanto. Até que me deu uma ideia nessa explosão. Até que, rapaziada, eu fui assistir um dos jogos mais históricos do Brasileirão, Santos e Flamengo. Até que eu pensei em alguma coisa assim. E bom, rapaziada, esse vídeo me trouxe uma ótima ideia. Trazer todos os jogadores que fizeram história aqui no Brasil, que estão em atividades, para os seus times de origem. Bom, rapaziada, esse daqui são os times que eu modifiquei, colocando jogadores que fizeram história ou já tiveram passagem no clube memorável. E tá aqui, o primeiro time aqui é o Atlético Paranaense, com destaque entre Bruno Guimarães e Renan Lodge e o Pepe, né? Atlético Goianiense, Atlético Mineiro tendo em destaque o Bernardi e o Marcos Rocha e o Bremer. O Bahia com Talisca, Juninho Capixaba e Danilo, ex-Palmeiras, que agora está no Nottingham Forest. Botafogo com destaque de Luiz Henrique, Gilberto e Gabriel. Corinthians, rapaziada, com destaque de Malcom, William, Everton Ribeiro, Claudinho, Pedrinho, Guilherme Arana, Murilo, Marquinhos, Fagner e Cássio. Rapaziada, é muita gente. Criciúma, mano, não precisa poupar detalhes, né? Que no modo carreira eu vou tirar o Criciúma para colocar o Santos, que está na Série B atualmente, né? Mas eu vou colocar no modo carreira Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, rapaziada. Flamengo tá muito bom, rapaziada. Com destaque de Vini Júnior e Lucas Paquetá. Fluminense, com destaque Marcelo Pedro, Thiago Silva e Ibanez. Fortaleza, o Grêmio, rapaziada. O Grêmio tá muito forte, rapaziada. O Grêmio é um que eu acho que vai cascar pelo menos um título. Internacional, Juventude, Palmeiras, rapaziada. Isso mesmo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo. São Paulo tá muito forte nesse experimento, rapaziada. Vasco e Vitória, rapaziada. E agora, por último, o Santos, rapaziada. Isso mesmo, rapaziada. Olha esse time do Santos. O destaque de Neymar, Gabigol, Rodrigo, Felipe Anderson. O Patati eu coloquei ali como complemento, porque não tive muita ideia. Mas eu vou colocar o Ganso no lugar do Patati. Certo, rapaziada? E esses daqui foram os times. E agora vamos pro modo carreira. E bom, rapaziada, estava aí eu criando o modo carreira, colocando o Santos na Série A do campeonato para simular todo o campeonato e todos os campeonatos nacionais, né? Como vocês podem ver, agora eu vou colocar o Santos na Série A do Campeonato Brasileiro, pois no PET ainda não está atualizado o acesso do Santos após ser campeão do Brasileirão Série B. Bom, rapaziada, estou aqui no modo carreira já, simulando. Vou simular toda a carreira com Juventude para não afetar em nada do experimento, como sempre. E, rapaziada, só para mostrar aqui para vocês que realmente os jogadores estão nos seus devidos clubes. Ó, aqui, ó, o Claudinho, o Malcom e tal. Bom, rapaziada, tem os jogadores principais do, do próprio pet nos times, mas isso daí não irá afetar muito porque muitos daí são muito destacados, então na simulação não será muito afetível assim, rapaziada. E bom, eu vou simular, rapaziada, até dia 1º de julho, na primeira janela de transferências, rapaziada.
Bom, rapaziada, antes de continuar o vídeo, rapaziada, vim dar uma adenda aqui pra vocês. Rapaziada, eu vou ficar um bom tempo, um pouquinho de tempo assim, entre o meu período de 2 dias sem postar, porque eu vou estar trabalhando em outra coisa que logo logo vocês vão saber, rapaziada. Mas já tô deixando um pouco de vídeo pronto pra vocês, tá ligado? E já aqui, já deixa o seu like, já aqui mesmo, se inscreve no canal que dá muito trabalho editar. Rapaziada, vocês não sabem o trabalho que dá, mas eu faço isso porque eu gosto e por vocês, rapaziada. E agora voltem pro vídeo. Bom, rapaziada, tô aqui já. Simulei metade da temporada, até onde eu tava querendo que vocês vissem, né? Que era a primeira, depois do fechamento da janela de transferências do dia 1º de julho. E vou mostrar aqui um pouco do que aconteceu aqui no Campeonato Brasileiro e nas outras competições no meio da temporada. Bom, rapaziada, esses daqui são os primeiros, os classificados, na verdade, para a vaga para Libertadores. Bom, com São Paulo em primeiro com 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E caraca, tá clonado aqui entre Santos, Grêmio e São Paulo. Flamengo tá em quarto, Cruzeiro em quinto, Fluminense em sexto, Atlético Paranaense em 7, Internacional em 8, Palmeiras em 9, 10º Corinthians, impressionante, Bahia em 11º, Galo em 12, Atlético Goianiense não faz tanta diferença, em 14º Botafogo, 15º Juventude, que eu tô simulando com eles, Vasco em 16º, cara, Bragantino 17º, Fortaleza 18º, Vitória em 19º e Cuiabá em 20º, rapaziada. Olha essa tabela. Aqui é só um complemento, né, rapaziada? O Grêmio perdeu o lá mesmo com o time daquele. Recopa, Fluminense perdeu de novo, pipocou. Caraca, Copa Sul-Americana, tá, não tem nenhum time. Cruzeiro não perdeu nenhuma. Ah, não, perdeu sim. Internacional perdeu uma. Fortaleza, meu Deus, cara, Fortaleza tá com um time muito bom, mas mesmo assim tá decepcionando. Atlético Paranaense está invicto, não perdeu nenhuma. Corinthians invicto também. Cuiabá, horrível. E o Bragantino invicto também, só que em segundo lugar. Copa do Brasil, meus parceiros. Copa do Brasil, vocês sabem que é a competição que mais dá dinheiro. E essa daqui foi aqui. Santos passou o carro no Santa Cruz do Rio Grande do Norte. E cadê o time aqui? Vasco. Os times que eu alterei aqui. Vasco e Corinthians passou no sufoco do Cianorte. Isso daí é impressionante. E deixa eu ver se tem mais algum time. Cruzeiro passou, Bahia passou nos pênaltis sofrido. O único aqui que se safou foi o Santos, mas também o Santos tá com um timaço. E bom, aqui o Santos eliminou o Cruzeiro. Bom, Cuiabá eliminou o Vasco, mano. Cuiabá tá em 20º no Brasileirão. Corinthians passou carro no Azures, sei lá. E agora a terceira fase. Flamengo passa com muita vantagem. Fluminense ganha apertado do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que tá jogando, que tem o Hulk, né, no time. Não, Atlético Goianiense não, é o Vitória. O Atlético Paranaense passou carro no Águia, mas empatou o último jogo. Botafogo foi eliminado no agregado pro time do Romário. O América do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro? Não sei. Palmeiras foi eliminado pro Operário, cara. Que é isso, cara? Que experimento é esse? Atlético Mineiro passou com vantagem. Santos representando muito. Bragantino eliminou o Ceará. Grêmio ganhou nos pênaltis sofrido. Fortaleza eliminou Madureira do Rio de Janeiro. São Paulo eliminou por um agregado de 7-2 no Ipiranga. E Corinthians foi eliminado por Cuiabá. Cara, de todos os times só passou alguns. Agora, Atlético Mineiro está atualmente perdendo no agregado pro Fluminense. São Paulo está classificado praticamente com 4-1 no agregado em cima do Bragantino. Atlético Paranaense praticamente classificado também. Fortaleza está entre a espada. Santos está entre a espada. Flamengo está garantindo sua vaga. Grêmio está quase garantindo a sua derrota de eliminação desse campeonato. Com o time daquele. Cuiabá, não entendo porque ele está em 20º no Brasileirão, sendo que no Cuiabá tá amassando nos outros campeonatos.
O Super Mundial não começou ainda, não começou. Copa Libertadores, Fluminense representando, invicto. São Paulo, não invicto, mas representando do mesmo jeito. Grêmio, representando do mesmo jeito. Não, só, opa, não teve nenhum empate, isso daí é bom. Botafogo, invicto. Flamengo, decepcionando, hein. Deixa eu ver pra quem eles perderam. Foi o Milionários FC. Palmeiras, invicto. Atlético Mineiro, não invicto, mas em primeiro lugar. E só esses times. E agora vamos ver aqui só para complementar. A Eurocopa ainda está em andamento. Se vocês quiserem ver, pausem. Eu só vou passando aqui, porque o objetivo não é um clube, não é uma seleção. E a Copa América aqui para vocês não começou ainda. Bom, rapaziada, esse daqui foi o tem as estatísticas também de cada campeonato. Tem as estatísticas aqui. Do Brasileirão, vocês já viram o artilheiro Luizito Soares com incríveis 12 gols em 12 partidas. Talisca em segundo com 10 gols em 12 partidas. Tiquinho Soares com 8. E Rodrigues do Atlético Goianiense. Me esqueci por um curto período. E vamos para líder de assistência: Rony, Matheus Gonçalves, Matheus Nascimento, Tyson. E vamos agora pro próximo. Aqui os artilheiros da Recopa. Se vocês quiserem ver, pausem. Da Sul-Americana. Nada que impressione, né, rapaziada? Mas o que me impressiona é o Pedro Raul tá como o artilheiro da Sul-Americana no time do Corinthians. E aqui na liderança de assistência é só o Wesley Gasolina. Olha o nome desse cara. Copa do Brasil, os artilheiros são Neto Barola do Ituano. Estevão? É o Estevão do Palmeiras mesmo? Acho que não. E líder de assistências estão aqui. E é só isso por enquanto. Não, tem a Libertadores também. Gabriel Jesus está amassando na Libertadores com 6 gols em 5 jogos. Só tá atrás desse cara do Independente Del Valle. Vinícius Júnior também está amassando. Bom, rapaziada, agora eu vou voltar a simular de novo aqui para vocês. Agora até, deixa eu ver aqui no calendário. Agora até o final da temporada, talvez. Até o final da temporada, rapaziada. Então já eu volto com vocês, rapaziada, pra mostrar tudo pra vocês e acabar o experimento por aqui. Vamos comigo pra simulação. Bom, rapaziada, depois da simulação inteira aqui, chegamos no final da temporada. Fui demitido 2 vezes do Juventude e fui pro Cuiabá, fui demitido lá e voltei pro Juventude de novo. Mas bom, rapaziada, aqui está o final da temporada. Eita, já dei um spoiler ali. Bom, rapaziada, como vocês viram ali, olha os rebaixados aqui: Cuiabá, Juventude, Red Bull Bragantino, Vitória, rapaziada. E o 16º é Fortaleza, 15º Botafogo, 14º Vasco, 13º Atlético Goianiense, 12º Atlético Paranaense, 11º Atlético Mineiro, 10º Bahia, 9º Palmeiras, 8º Grêmio, 7º Internacional, 6º Cruzeiro, 5º Corinthians, 4º Flamengo, 3º Santos, 2º Fluminense e o campeão do experimento no Brasileirão é o São Paulo, rapaziada. Isso mesmo, São Paulo de Casemiro, Caleri, Antony, esses caras aí. E bom, rapaziada, vamos pro Intercontinental aqui. Intercontinental não, Recopa também não. Pra Sul-Americana aqui, rapaziada, pra vocês verem quem foram campeão. Foi o Peñarol, rapaziada, com a semifinal desse jeito, com os dois times do Atlético Paranaense e o Internacional, que a gente modificou nesse experimento. Internacional passou do Boca Juniors e o Corinthians foi eliminado pelo atual campeão da Sul-Americana no experimento. Atlético Paranaense venceu o Racing Clube em 3-0 no agregado e o Defensa eliminou o Cruzeiro. E aqui está
a outra chave das oitavas de finais, rapaziada. Os 16 avos. Caraca, o Penharol veio do 16 avos, praticamente uma repescagem, rapaziada. E foi o campeão. E aqui está a tabela, com o Cruzeiro em primeiro, dos times brasileiros. Internacional em primeiro também. Fortaleza decepcionou muito. Atlético Paranaense representou demais. Corinthians representou também. E o Cuiabá decepcionou muito. E o Bragantino conseguiu passar, mas por pouco. Na repescagem ele foi eliminado, não foi? Foi. Agora, rapaziada, Copa do Brasil, rapaziada. O Fluminense foi campeão. Eu falei que o Grêmio ia tentar buscar um título e acabou perdendo, rapaziada. A primeira e a segunda fase, vocês já viram? Oitavas de finais são essas. Tá pega. O São Paulo passou o carro no Bragantino. Tô vendo junto com vocês, tá, rapaziada? Santos foi eliminado, perdeu. Caraca, o time que eu mais achava que ia ganhar título esse ano acabou perdendo. O Fluminense meteu 7 a 1 no Operário. Olha esses agregados, rapaziada. Menos o do Atlético Paranaense e Grêmio. Semifinal é isso. E o campeão da Copa do Brasil no experimento é o Fluminense por 3 a 0 no agregado, rapaziada. Agora, Super Mundial não acontece esse ano aqui. E o atual campeão do Brasileiro também ganhou a Libertadores, rapaziada. Que impressionante, eu tô vendo junto com vocês, eu tô impressionado, rapaziada. Quem quiser ver a tabela, as tabelas, é só pausar o vídeo, rapaziada. Mano, mas eu tô desacreditado demais. Essa daqui foi o chaveamento do mata-mata da Libertadores, com o Palmeiras dando 7 no Rosário Central e o São Paulo quase caindo pro Flamengo, cara. Depois São Paulo eliminou o atual campeão da Copa do Brasil e o Palmeiras foi eliminado. Semifinal, o São Paulo passou em cima do Nacional até ser campeão da Libertadores por 3 a 2, rapaziada. Que impressionante, São Paulo ganha, cascou 2 títulos, rapaziada. É porque aqui não dá pra ver os artilheiros, ou dá. Melhor goleiro do campeonato foi o Ederson do São Paulo. O artilheiro do campeonato Chuteira de Ouro foi o Vinícius Júnior. E o time da competição anunciado é João Paulo, Ayrton, Lucas, Militão do São Paulo, Fabrício Bruno do Flamengo, Danilo do Santos, Vinícius Júnior do Flamengo, Oscar do São Paulo, Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro, Antony do São Paulo, Luciano do São Paulo, Caleri do São Paulo. E esse foi o time da temporada. E o Neymar superou diversos correntes fortes e oficialmente anunciado jogador da temporada. Rapaziada, Neymar, jogador da temporada, rapaziada. E aqui vocês viram, né? O São Paulo foi campeão do Brasileirão e da Libertadores, rapaziada. E bom, rapaziada, esse foi o nosso experimento aqui, trazendo as joias ou jogadores que estão em atividades, que fizeram história nos seus clubes de origem, ou também que fizeram história e depois foram pra Europa. Rapaziada, deu muito trabalho esse vídeo. Eu fiquei muito tempo só pra montar os times, tive que pesquisar demais, demorou muito, rapaziada, então já merece seu like, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal, rapaziada, e ative o sininho pra sempre acompanhar que cada dia tem um conteúdo. E, rapaziada, eu fico por aqui e acompanhe o canal aí, rapaziada. Um beijo em cada um e fui!